eram conhecidas por todos, temidas por alguns. Assim eram as mulheres do cangaço, com suas belezas particulares e personalidades fortes. Se destacavam e se tornavam diferentes de todas as outras mulheres sertanejas. Algumas delas chegaram a ser abusadas por seus companheiros antes de entrar para o bando. Vale ressaltar que as mulheres cangaceiras tinham algumas regalias. As mulheres do bando, em sua maioria, andavam com vestidos de seda, luvas com estampas florais, sandálias e botas de cano curto. Também usavam joias, broches, moedas de pratas e enfeites de ouro que decoravam seus cabelos. No pescoço e no pulso, usavam o mesmo perfume francês que os cangaceiros. Esses que ganhavam ou eram saqueados pelo bando. Quando estavam do lado do marido, nos campos de batalha, vestiam botas de couro e roupas de algodão. Muitas eram abusadas sexualmente e eram forçadas desta maneira a adentrarem nesse mundo. Para a mulher sertaneja daquela época, era preferível abandonar a família e viver esse martírio do que ser uma moça desonrada. Para essa, só tinha um caminho a ser seguido, que seria o da prostituição, envergonhando assim a honra de suas famílias. Sendo assim, era melhor viver com o seu estuprador. Mas engana-se quem acredita que os atos de estupro aconteciam apenas nos grupos de cangaceiro. Ai da mulher que fosse pega por uma volante policial. E isso não se aplica somente a cangaceiras, como no caso da cangaceira Otília, mas também a moças de famílias que se encontravam em paz em suas casas. Muitos são os relatos que mostram esse tipo de covardia, como aconteceu com a mãe e as irmãs do cangaceiro Alvoredo, que, vale ressaltar, entrou para o cangaço após este feito. Muitos são os relatos que mostram esse tipo de covardia de ambas as partes, seja dos cangaceiros ou dos policiais da época. Muitos costumes existiam e regras também, uma das quais as mulheres jamais poderiam entrar nesse meio sem ter um dono. Outra era que ela não poderia permanecer sem ele. Ou seja, se o cabra tivesse morrido durante um combate, ou seja lá como fosse, ela teria que se casar de novo com outro e de preferência do mesmo bando. A vida no cangaço não era algo fácil. As mulheres passavam inúmeras necessidades e na maior parte do tempo estavam se escondendo. Todas elas eram tratadas com respeito pelos cabras, em especial Maria Bonita. Quando um ou outro se metia a besta em olhar para a mulher do próximo, a punição era inevitável. Uma das regras constituía o código de honra dos cangaceiros. Era a punição com a morte do traidor. Pelo menos no que se dizia respeito às mulheres. Os homens eram livres para adentrarem em cabarés e assim se esbaldarem, trazendo até mesmo doenças para suas esposas. Um desses males que era muito comum era a gonorreia, tradicionalmente tratada com sumo caseiro feito de ovo e 12 limões. Mas isto não era visto como traição, uma vez que o ato sexual com as cangaceiras era visto como algo sério e, de certa forma, sagrado. Uma vez que estavam cobertos
uma vez que estava coberto pelo misticismo. A realidade do cangaço era cercada de muitas superstições, quando o assunto era manter relações com as próprias mulheres. Os homens tinham algumas exigências e rituais. Por exemplo, Maria não poderia deitar-se com Lampião nas sextas-feiras. O ato também não era permitido na véspera de fuga para um novo esconderijo. Antes de qualquer ato sexual, as mulheres deveriam banhar-se. Uma porção de água do rio era sempre guardada e usada apenas com essa finalidade, que seria a limpeza íntima delas. Em um momento contrário, os homens, por sua vez, não se lavavam. Agora, quando o ato sexual realmente acontecia, as superstições eram levadas muito a sério. Na noite do ato, os cangaceiros tiravam dos seus pescoços os colares de oração. Lampião mesmo era um que carregava 8, além de um crucifixo de ouro puro. Constantemente traída por seu companheiro, Maria tinha diversas crises de ciúmes. Mas o cangaceiro tratava sua esposa com paciência e carinho. Por volta do ano de 1931, os dois até viajaram para uma fazenda a fim de desfrutar de uma lua de mel. Esta que nunca haviam tido. Para a jovem cangaceira, no entanto, aquilo não era o suficiente. Pelo menos, isso é o que contam os relatos. Quem tinha companheira também tinha suas barracas, e os cabras que estavam só era quem deveriam, em um ato de respeito, se afastar do local nas noites de prazer. Mas nem sempre isso era o suficiente para não ouvir os gemidos. Os solteiros guardavam seus desejos para uma situação específica na companhia de prostitutas. Os cangaceiros que não eram comprometidos buscavam as profissionais, conhecidas como mulheres da noite ou mulheres da rua. Elas eram levadas para a Caatinga, onde ofereciam seus serviços. Uma das mais conhecidas e relatadas foi Santinha de Piranhas. Segundo algumas especulações, a mesma chegou a ter um caso com Corisco. Segundo o livro de Paulo Sérgio do Carmo, Prazeres e Pecados do Sexo na História do Brasil, Dadá, a mulher de Corisco, jamais soube de nenhum caso de homossexualidade no bando. E só foi informada da existência desse assunto anos após ter saído do cangaço, já morando em Salvador, no estado da Bahia. Em entrevista, ela disse que se por acaso existisse homem afeminado no bando, o capitão mataria na hora. Ainda segundo o pesquisador Antônio Amaury Correia Filho, realmente não há nenhum registro que comprove que houve ou não relações homossexuais no meio do cangaço. Se de fato houve algum desejo por parte de algum deles, esse desejo foi reprimido. Entre as várias condutas sexuais adotadas pelos cangaceiros, estava jamais transar com a mulher do outro. Também não se podia colocar os pés aonde um corno havia pisado. Olhar então? Nem se fala. Contudo, são com pessoas que estamos lidando. Sendo assim, ninguém está passivo de errar. As traições aconteciam, e o preço a pagar por elas era alto demais. Mas este é o tema do nosso próximo vídeo.